Fotógrafo há mais de 40 anos, experiência profissional adquirida em vários países, professor de tecnologia digital, formado em design de multimídia, referência em fotografias de editoriais de moda e publicidade, por 3 vezes recebeu o prêmio Abril Jornalismo categoria Fotografia, considerado um dos fotógrafos renomados brasileiros. Ele é Clício Barroso. Olá, Clício. Olá, Regina, tudo bem? Tudo bem, obrigada pela sua presença. Bem-vindo ao Café com Quê. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. Clício, para começar o nosso Café com Quê, quero que você explique o que é fotografia de beleza e como se tornar um profissional de sucesso nesse segmento. Olha, a fotografia de beleza, Regina, na verdade, ela é uma consequência da fotografia de retrato. Ela não é a fotografia de moda, ela não é um fotojornalismo, ela não é exatamente uma fotografia de publicidade, mas pode ser, mas ela vem do retrato. Na beleza, a gente procura fotografar partes do corpo humano e realçar essas partes ou os produtos que as realçam. Então, quando a gente fala de publicidade, não é só a maquiagem, né? A fotografia de beleza envolve um creme para as mãos, um produto de pescoço, a perfumaria, tudo isso faz parte da fotografia de beleza. As pessoas têm a tendência de achar que a fotografia de beleza é só maquiagem ou só cabelo, e na verdade não é. São todos os produtos que deixam as pessoas melhor consigo mesmas. Com a sua experiência em fotografia digital, eu gostaria que você comentasse sobre a evolução do mercado digital e também sobre a competitividade do mercado de trabalho e o que um fotógrafo profissional precisa fazer para conquistar o seu espaço. A tecnologia digital trouxe uma facilitação muito grande na parte técnica, né? Anteriormente, quando a gente tinha fotografia mecânica, fotografia química, os fotógrafos eram obrigados a saber um pouco de física, um pouco de química, um pouco de matemática, um pouco de outras áreas de saberes para poder se destacar na parte técnica fotográfica. E a fotografia digital praticamente eliminou essa necessidade, porque as câmeras têm muita engenharia embutida, as câmeras realmente fazem quase todo o processo de cálculo sozinhas. Então, para a fotografia isso foi maravilhoso, porque ampliou de uma forma enorme a quantidade de pessoas que têm acesso a se interessar pela profissão ou serem fotógrafos efetivamente. Para os fotógrafos profissionais não foi tão bom, porque a competitividade aumentou muito, né? O mercado de trabalho é grande, mas não é tão grande a ponto de absorver 200 milhões de fotógrafos. Hoje todo mundo que tem um celular é um fotógrafo. E aí é muito difícil, a competitividade ficou muito grande. Então o fotógrafo tem que se destacar em outras áreas, né? Na criatividade, no conhecimento, nos saberes, na multitude de outros saberes que ele vai ter que ter para a fotografia dele se destacar e ele poder entrar no mercado competindo de igual para igual com uma quantidade muito grande de gente. Você também tem experiência em gerenciamento de cores. O que é gerenciamento de cores e como isso funciona? Gerenciamento de cores é um palavrão, né? Assim, é igual aberração cromática, né? São nomes muito feios que a gente é obrigado a aprender. Gerenciamento de cores, na verdade, deveria ser mais fácil do que é, né? Gerenciamento de cores significa manter a cor constante durante todo o fluxo digital. O que você viu, você quer que apareça na tela da sua câmera ou do seu dispositivo celular. Aquilo que está ali, quando for para o computador, você quer que na tela do computador fique igual a cor. E quando imprime no final do processo, a impressão fica com a cor igual àquela que você lembra que você fotografou lá no começo. Então, isso é uma ciência, na verdade não tem magia nem religião envolvida, é ciência mesmo. Para que a cor fique constante visualmente do começo ao fim do processo, tem muitos dispositivos, inclusive o nosso olho, envolvido nesse caminho. Então, acabou virando uma ciência, porque você tem que ter, do começo ao fim, uma conversa entre perfis de cor para que no final a impressão pareça igual àquilo que você fotografou. É bem
mais complicado do que deveria ser, na verdade. Funciona, uma vez que você conhece o fluxo, aplica os perfis de forma correta, funciona e as impressões saem perfeitas. Em relação aos softwares de edição, qual a importância desses softwares para a fotografia e quando eles devem ser usados? Quando se fotografa hoje com qualquer dispositivo, inclusive com celulares, você tem a possibilidade de fotografar com aquela quantidade de informações que o sensor da câmera capturou. Chama-se fotografar em RAW. RAW é uma palavra em inglês que quer dizer cru. Então, aquilo que o sensor está enxergando, a câmera enxerga e armazena. Legal. Esse RAW é como se fosse um negativo de antigamente. Ele é uma imagem latente. Ele não existe como imagem. É uma série de números. Então, algum programa, algum software precisa processar esse RAW para a gente ver alguma coisa. Logo, só para ver alguma coisa já precisa ter um software envolvido. Às vezes esse software está na própria câmera. Então você olha no LCD e tem lá uma imagem. Mas os softwares mais potentes, mais importantes, são os que processam esse RAW com muito mais possibilidades, com muito mais qualidade. E aí você é obrigado a usar esse software. Não é uma questão de escolha. Eu quero ou não quero usar um software de edição. Eu sou obrigado a usar, porque senão eu não processo o meu RAW. E aí, já que eu estou com o programa aberto, que pode ser o Lightroom, pode ser o Capture One, pode ser o Photoshop, pode ser o Adobe Camera Raw, tem inúmeras possibilidades. Já que eu estou com o programa aberto e a imagem está lá, então eu aumento um pouquinho o contraste, eu aumento um pouquinho a nitidez, mexo no brilho, mexo na saturação. Então eu sempre dou um ajuste. Quando eu digo eu estou falando todos os fotógrafos. Sempre dão um ajuste naquela imagem, já que ela já está no software. Então qual é a importância? Vital. Sem eles a gente não faria fotografia digital como ela é hoje. Do mesmo modo que antigamente não se fazia em laboratório, você tinha que revelar o filme. E ia passar pelo laboratório de qualquer maneira. É a mesma coisa. O nosso laboratório digital são os softwares. Clício, e sobre a impressão Fine Arts, como é e para que ela serve? Olha, o que se costuma chamar de Fine Arts é uma tradução literal para o português de belas artes. Então a expressão Fine Arts em inglês é belas artes em português. Música, escultura, pintura, hoje fotografia, cinema, fazem parte das belas artes. Se criou uma expressão em inglês, fotografia Fine Arts, que significa aquela fotografia que não é feita com intuito comercial, mas que tem uma qualidade muito grande e que vai para uma parede de uma galeria, para uma exposição, vai para um museu. Então a fotografia Fine Arts hoje é sinônimo de fotografia autoral que vai ser exposta ou virar um fotolivro em algum momento da vida dela. Essa fotografia Fine Arts, ela pode passar por um processo de impressão, que é diferente, que chama-se Fine Arts, porque o processo garante que aquela impressão ou aquela ampliação, chame como quiser, vai durar pelo menos 200 anos. Então, assim, o papel é de algodão, de pH neutro, a tinta é a base mineral de pH neutro. Todo o processo leva em conta o cuidado para que o resultado final tenha muita qualidade e dure muito tempo. Que é o que os museus querem, as galerias querem, os colecionadores. Não adianta o colecionador comprar uma obra que daqui a 3 meses perdeu a cor. Né? Basicamente é isso. As mídias sociais, elas são bem utilizadas pelos fotógrafos profissionais para que eles possam divulgar os seus trabalhos. Qual a importância de saber utilizar essas mídias? Eu acho que toda, a importância toda, total. Eu acho que hoje em dia, quem não tem uma presença forte, o network moderno, o network contemporâneo, basicamente é um network de likes, comentários e compartilhamentos. Muito mais do que o network presencial. O presencial é importante, você tem um grupo de pessoas que você conhece que vão no boca a boca divulgar o seu trabalho, mas ele é muito limitado. Então, hoje, quando eu recebo, sei lá, um comentário do Acre, de alguém falando, que trabalho bonito que eu estou vendo no seu Facebook ou no seu Instagram, eu fico muito honrado com isso, porque eu não teria acesso a mostrar o meu trabalho para essa pessoa e essa pessoa não teria acesso a me conhecer se não fossem pelas mídias sociais.
Então eu acho que é fundamental para os fotógrafos terem uma presença forte nas mídias sociais. E aí eu digo todas, não é só Instagram e Facebook, né? São todas mesmo, todas as possíveis e imagináveis. E a gente tem uma série de mídias hoje que são voltadas para o profissional. Então você tem o Adobe Behance, você tem o Adobe Portfolio, você tem vários sites que colocam apenas fotografias ou imagens de profissionais e gera uma discussão muito importante, muito interessante de profissional para profissional. É diferente do Facebook. Você coloca lá e vem uma pessoa que não entende nada de fotografia e fala: ah, que lindo, parece uma pintura. Né? E aí você fica bravo porque ela falou que parece uma pintura. Não é isso. Profissional para profissional. Então, sim, mídia social é fundamental. Bom, além de fotógrafo e outras inúmeras funções que fazem parte da sua vida profissional. Nem tantas. Ah, é sim, Clício. Fazem parte da sua vida profissional e pessoal. Você também é um Ace Adobe, é assim que se pronuncia, né? Ace Adobe Expert. Sim. Mas afinal, Clício, o que é um Ace Adobe e como se tornar um? Então, olha só. Quando a gente fala em Adobe Ace ou Ace Adobe, você está falando de uma certificação, uma prova, um exame que você tem que fazer para você ser certificado em cada um dos programas da Adobe, assim como a Microsoft também tem, assim como a Macromedia também tem, assim como o AutoCAD também tem. Então, para você realmente poder, por exemplo, dar aula sobre Photoshop, ou sobre Lightroom, ou sobre qualquer um dos programas da Adobe, a rigor você tem que ser certificado. Se você não for certificado, você não tem o direito de dar aula, de se chamar de professor daquele software. A prova é bem difícil. A prova tem 3 institutos certificadores no Brasil. Você vai para uma sala que tem lá 10, 12 computadores num dia marcado, é pago, é caro, e aí você senta num computador que está ligado com San José, na Califórnia, que é a sede da Adobe, e aí para cada uma das pessoas que estão na sala é uma prova diferente, e você vai respondendo e tem uma câmera em cima que está te filmando para não ter nenhum tipo de truque. Né? Você não pode entrar com celular, nada disso. A prova é um exame bem rigoroso, parece a FUVEST, é bem rigoroso. E aí você vai responder as questões em inglês, e depois das questões você tem que acertar um número mínimo, né, de 70 questões em 100, né? E aí quanto maior a sua pontuação, a pontuação aparece na hora, e aí você volta para receber o seu certificado. O certificado vem dos Estados Unidos, na verdade. Mas é importante, né? Como é que você vai dizer que é professor de Photoshop se você não tem um diploma? Né? O diploma é esse, é a certificação. Bom, Clício, agora eu quero que você me conte um pouquinho da sua história. Quais fotógrafos serviram de inspiração e referência para o desenvolvimento do seu trabalho? A pergunta em si não é difícil, mas citar todos os fotógrafos que têm influência na carreira de um fotógrafo que vem do tempo do filme, que passou por essa transição, é difícil porque eu tenho muitas influências. As primeiras influências são óbvias, eu lembro muito bem quais são, né? O Richard Avedon, que é um fotógrafo americano de retrato e moda, que provavelmente morreu há alguns anos atrás. Provavelmente o fotógrafo mais importante na fotografia de moda americana, influenciou minha carreira muitíssimo mesmo. Há alguns fotógrafos franceses também na área de moda que eu sempre procurei me espelhar no trabalho deles, mas assim, é difícil você enumerar porque as minhas influências eu continuo sendo influenciado por fotógrafos muito jovens, muito novos, que estão surgindo no mercado há poucos anos, sei lá, Gustavo Zilberstein, por exemplo, que é um fotógrafo novo, que faz moda para as revistas mais importantes, e ele tem, sei lá, metade, talvez 1/3 da minha idade, e é um cara que me influencia muito, porque o trabalho dele é simplesmente maravilhoso, sensacional. Então eu estou sempre atento, né, para essas influências e para o que está acontecendo. São muitas. A minha carreira é bem longa, né? Tem 40 anos de fotografia, então você imagina que eu tive várias fases de amar um fotógrafo, depois eu odiava aquele mesmo fotógrafo, e assim por diante. Mas é sempre bom você se espelhar em alguns, e se tiver a chance de ser assistente, né? De estar lá junto com esses grandes nomes, você aprende muito, estando com os fotógrafos importantes.
Você recebeu por 3 vezes o Prêmio Abril de Jornalismo, categoria fotografia. Você pode contar um pouquinho sobre essas fotos para a gente? São basicamente fotos de moda que tiveram muito impacto na época que foram lançadas. Eu trabalhava com uma revista de moda basicamente para adolescentes durante um período muito grande, uns 10 anos por aí, na década de 90, que era a revista Capricho, que influenciou pelo menos duas gerações de meninas, né? Principalmente, o público era principalmente meninas. E 2 desses prêmios do Abril eu ganhei com uma matéria de moda sobre bruxas e uma capa feita com a Luana Piovani, segurando uma camisinha, assim, que foi uma capa bem revolucionária na época para as adolescentes. E uma outra capa que eu fiz, que foi um trabalho que eu fiz com um cantor inglês que mora no Rio de Janeiro, chamado Richie, que lançou um compacto simples chamado Menina Veneno e acabou ganhando um prêmio por causa da capa do disco, uma capa bem interessante. Mas é sempre uma honra, né, receber prêmio. O fotógrafo não deve se preocupar com isso, né? O fotógrafo comercial não tem que se preocupar em fotografar para ganhar prêmio ou para estar sendo paparicado, não é essa a história. Mas é sempre uma honra receber um prêmio porque valida o seu trabalho dentro da área em que você atua. Bom, atualmente você trabalha fotografando para as agências nacionais e norte-americanas. Eu queria saber o que você fotografa para os Estados Unidos, para as agências dos Estados Unidos, e qual a principal diferença das fotografias de moda do Brasil para as do exterior? Bom, diferença nenhuma. Se tivesse diferença, não chamariam fotógrafos de todo o planeta para fotografar nos Estados Unidos. Não existe essa diferença hoje, né? Todo mundo tem as mesmas influências, lê as mesmas revistas, participa dos mesmos canais no YouTube, então é muito disponível a informação globalmente. Então, o que eu sei sobre fotografia, um fotógrafo do Vietnã também sabe, um fotógrafo no Japão também sabe, um fotógrafo no Chile também sabe. Então, hoje o mercado é global. Eu não divido mais o mercado em brasileiro, americano ou europeu, o mercado é global, né? Sendo global, o único requisito desse mercado global é que você esteja presente nas mídias sociais, por exemplo, que você apareça, e que você fale algum tipo de idioma que não seja somente o português, né? Se falar inglês, espanhol já está de bom tamanho, porque você participa desse mercado e, basicamente, eu trabalho para as agências americanas com fotografias de beleza, né? Esse tipo de foto que você está vendo aí na tela, que é fotografia de cosmético, fotografia de produtos de beleza para publicidade ou para editoriais, né? E eu não tenho muita vaidade de dizer que esse trabalho vem para mim porque eu sou o melhor fotógrafo de beleza do planeta. Eu não tenho essa vaidade porque é mentira. O trabalho vem para mim provavelmente porque os preços globalizados, é mais barato fazer uma produção dessa com boas modelos no Brasil do que em Nova York. Então a agência vai economizar dinheiro se fizer aqui, ou como fazem na Rússia, como fazem em outros países, com fotógrafos russos, com fotógrafos japoneses, que é mais barato do que fazer em Nova York. Basicamente é isso, né? É comércio. Bom, para encerrar a nossa entrevista, para você, Clício, café com quê? Geralmente, café eu sou viciado, né? O meu café vem sempre com adoçante e com fotografia na maior parte das vezes, né? Café com muita conversa boa de fotografia. Eu acho que é o mais importante. Clício, muito obrigada pela sua presença e por compartilhar com a gente um pouco da sua experiência sobre fotografia e também por contribuir para a evolução dos profissionais na área da comunicação e para os futuros fotógrafos. Imagina, o café estava ótimo e espero que todos tenham aproveitado um pouquinho desse pouquinho que a gente falou aqui para entender que a profissão é maravilhosa, vale a pena investir nela. Eu sempre vivi da fotografia e o resultado para mim sempre foi muito vantajoso no sentido emocional, no sentido de realização, não só no financeiro. Esse foi o Café com Quê com Clício Barroso. Obrigada, você que ficou com a gente. Beijo, até mais!